Direto da redação. Uma pesquisa que está acontecendo no Rio de Janeiro por especialistas, por cientistas da UFRJ, que está mapeando as ilhas de calor no Rio de Janeiro. Existem bairros no Rio de Janeiro que a sensação térmica ou até mesmo termômetro eles chegam a bater os 50 graus no período assim, de calor muito intenso. E são áreas que geralmente foram muito desarborizadas em função do avanço do mercado imobiliário, de construções. E a gente pode citar até alguns bairros aqui, por exemplo, como Olaria, no Rio de Janeiro, onde os moradores, diante do calor intenso, eles adotaram uma iniciativa muito interessante que foi o plantio de árvores. Mas existem bairros, por exemplo, como Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que a sensação térmica é uma das maiores. No Bangu, região de Bangu, no Rio de Janeiro também, a sensação térmica é muito elevada. Então essa pesquisa ela procurou mapear essas chamadas ilhas de calor, esses bairros que são os mais quentes, que sofrem, que são mais vulneráveis ao calor intenso. E essa pesquisa ela tenta ali mapear por que essas ilhas de calor elas evoluíram tanto nos últimos 25 anos. E esse Olaria é um bairro que eu mencionei agora, que ele fica na zona norte do Rio de Janeiro, tá? Só pra gente aqui diferenciar. Eu falei zona oeste, mas Olaria não fica na zona oeste. Olaria fica na zona norte do Rio de Janeiro. E foi ali que os moradores eles criaram ali um projeto coletivo ali, que é o Olaria Verde. E o bairro ele foi afetado, as árvores no bairro elas foram afetadas por uma forte chuva, que derrubou assim, muitas árvores. Período assim, de grande temporal muito intenso. E ações ambientais nesse nível, nesse porte, ela precisa acontecer no Rio de Janeiro para eliminar, para enfrentar o calor intenso nessas cidades, sobretudo nesses bairros que estão mais vulneráveis. Mas você vai conferir agora os detalhes dessa pesquisa, desse levantamento, dessa iniciativa em Olaria, na reportagem do Thiago Pimenta. Há 7 anos, uma chuva forte que derrubou árvores e a carência de zonas verdes no bairro de Olaria, na zona norte do Rio, fez este grupo de moradores se reunir num trabalho ambiental. Era o início do coletivo Olaria Verde. A região marcada pelo calor extremo começou a ganhar uma nova paisagem. As frentes são as seguintes: é o plantio, é a manutenção, é o mapeamento, educação ambiental acima de tudo, a gente tendo mais questão de arborização, é bem-estar para a gente, é melhoria do ar, é melhoria de várias coisas. O grupo cobra políticas públicas ambientais para o bairro. A gente precisa mudar, porque o cuidado com o meio ambiente é um cuidado diário, ele é rotineiro, como escovar dentes e tomar um banho. Iniciativas como Olaria Verde são necessárias para o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas. Um estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público, mapeou as áreas de maior vulnerabilidade no Rio de Janeiro. Os pesquisadores alertam: as ilhas de calor aumentaram nos últimos 25 anos, entre 2001 e 2025. Ilhas de calor são regiões de intensa ocupação urbana, com pouca cobertura vegetal, que registram temperaturas mais altas quando comparadas com áreas rurais ou zonas verdes do entorno. Estão relacionadas com a urbanização, as emissões de gases poluentes e a verticalização das cidades. A zona norte do Rio é considerada uma área crítica para a formação de ilhas de calor. Além da temperatura da superfície, nós também mapeamos o índice de vegetação desses 25 anos do atual século e também o índice de área construída. Então, quando nós cruzamos os dados, o que acontece? Nas áreas mais quentes, os índices de vegetação são os mais baixos e os índices de área construída são os mais elevados. Outras regiões da cidade, como as zonas oeste e sudoeste, são alvos de atenção dos pesquisadores para a formação de ilhas de calor. São espaços que concentram frentes de expansão urbana, com o avanço de empreendimentos industriais, logísticos e imobiliários. Tudo isso pode intensificar a formação dessas ilhas, se a expansão não for acompanhada de planejamento ambiental. O nosso objetivo, obviamente, é não só o desenvolvimento sustentável, mas também a preservação desse conjunto arbóreo que ultimamente vem sendo vítima, de tantas licenças questionadas aí no município do Rio de Janeiro. Com o aumento das ilhas de calor, ações em diversas frentes se fazem necessárias. Se as temperaturas altas, elas já podem causar algum tipo de estresse térmico ou criar condições
adversas, sobretudo para uma população mais vulnerável, como crianças e a terceira idade, se eu continuo com as ilhas urbanas, aumentando em intensidade e em área, qual vai ser a tendência, ainda que eu não tenha números aqui? É que realmente essas populações sejam mais afetadas.